Olá pessoas, começa agora mais um Como é que Pode? Meu nome é Danilo Fernandes e depois de 12 anos, cá estamos nós! Bora aqui! Hoje venho aqui basicamente para agradecer, fazer uma retrospectiva do que rolou desde a última retrospectiva feita em 2019 e contar algumas novidades. Então, primeiramente, eu queria agradecer aqui a todo mundo que começou a ouvir o Como é que Pode, seja nos últimos 45 meses ou até antes disso. Zero demagogia aqui. Se não fosse vocês ouvindo e compartilhando, e se não fosse a minha teimosia excessiva em fazer isso aqui funcionar, eu não estaria aqui falando com vocês até hoje. Por isso, além de agradecer, eu peço para que continuem aqui, e se a coisa começar a ficar ruim, eu peço também que reclamem. Antes de entrarmos no túnel do tempo e resumir o que rolou por aqui nesses quase 4 anos, eu gostaria de convidar a todos vocês para uma breve pesquisa no Google Forms. A ideia é conhecer melhor cada um de vocês que ouvem os episódios do Como é que Pode ou de seus spin-offs e tentar tornar o conteúdo daqui cada vez mais interessante. Também vão ter algumas perguntas sobre redes sociais, frequência com que ouve os podcasts no geral, essas coisas. Prometo que não vai demorar muito tempo. Além disso, posso compartilhar os resultados com os ouvintes que se interessarem por dados numéricos mais gerais. Enfim, tô abrindo o formulário hoje, dia 6 de outubro, e pretendo encerrá-lo daqui um mês, mais ou menos. Talvez até 2, mas a princípio um mês. Também vou deixar o link em todas as redes sociais para facilitar a vida de todo mundo. Corre lá para responder e volta aqui para continuar ouvindo esse episódio. Agora, entrando na parte do Remember, quero deixar avisado que se você quiser ouvir um resumão do que rolou entre o surgimento do Como é que Pode em 2010 até 2018, já existe um episódio aqui sobre isso. É o episódio número 40, lançado no início de 2019, e nele tem 40 minutos de memórias e trechos de vários episódios antigos. Esses trechos foram costurados com uma narrativa minha na tentativa de criar um bom episódio que resumisse direitinho tudo o que rolou aqui no Como é que Pode. Você pode encontrar esse episódio clicando no link que está na descrição ou entrando no site comecpode.com. Pois bem, o que aconteceu depois desse episódio 40 foi o seguinte. No episódio 41, eu conversei casualmente com a minha namorada sobre coisas da vida, como morar só, fazer faculdade e mudança de apartamento. Nada muito disruptivo, mas eu queria que a primeira pessoa convidada para o podcast após o hiato de 3 anos fosse ela. No 42, eu gravei um pequeno episódio sobre o BBB 19 que estava estreando naquela semana. Já no episódio 43, eu conversei com um amigo meu chamado André Castro sobre casualidades, viagens, influenciadoras digitais e seus mimos. Por que não? No episódio 44, eu trouxe a história do livro Menino Sem Pátria, que abordava o impacto da ditadura militar nas famílias brasileiras. O livro foi publicado em 1981 e censurado em um colégio do Rio em 2018. No episódio 45, eu conversei com a minha amiga e estudante de cinema Clara França sobre produções audiovisuais, cultura de internet e coisas de jovem. No episódio 45, eu bati um papo muito legal com o Ivan Mizanzuki, que muitos de vocês devem conhecer hoje pelo podcast do Caso Evandro, que após sua conclusão também virou livro e série na Globoplay. A conversa foi sobre carreira, rotina, storytelling e política, visto que o Caso Evandro ainda estava para ser lançado na época do bate-papo. O episódio 47 foi sobre o Oscar 2019. Conversei sobre os filmes e sobre a cerimônia com o João Paulo, que gravou comigo os episódios do podcast Proibido Calar Catarses. O episódio 48 também contou com outro papo bastante especial. Dessa vez, quem veio aqui conversar comigo foi o Alexandre Nagaki, e nós falamos sobre o Web 2.0 e síndromes de FOMO e de burnout. O Alexandre Nagaki era um cara que eu acompanhava na internet há muitos anos, e foi muito massa poder ter esse contato mais próximo com ele. Por episódio 49, eu trouxe a minha mãe para ela deixar registrado aqui suas primeiras impressões ao viajar pela primeira vez para a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Minha mãe é uma pessoa que descobriu o prazer de viajar depois de muito tempo, então eu acho que foi muito legal registrar essa grande viagem que ela fez na época. No episódio 50, o André Castro e a Clara França voltaram para a gente trocar uma ideia sobre desistências de faculdade, campus party, recursos do Instagram e muito mais. No episódio 51, a coisa ficou séria e nós abordamos um escândalo antidemocrático na podosfera brasileira e discutimos o real papel da antiga gestão da ABPOD, a Associação Brasileira de Podcasters. No episódio 52, o internacional DJ Maestro Billy, som na caixa, vem para sanar todas as nossas dúvidas sobre a ABPOD. Afinal de contas, ele foi membro fundador e o primeiro presidente da associação.
E podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que o Como é que Pode teve um grande papel na retomada da ABPOD como uma associação que realmente tenta realizar trabalhos para impulsionar essa mídia que a gente gosta tanto. Eu não acompanho eles tão de perto atualmente, mas me parece que eles não estão tão parados no tempo como era a gestão antiga. Então o episódio 51, eu acho que ele trouxe essa discussão acalorada sobre o que a ABPOD está fazendo hoje em dia por nós. Já no episódio 53, eu trouxe um outro amigo chamado André, dessa vez de sobrenome Correia, para a gente contar como foi participar da gravação do programa Altas Horas, que foi ao ar na véspera da maior desgraça política que aconteceu na história recente desse país. É só fazer o cruzamento de datas que vocês vão descobrir do que eu tô falando. No dia 11 de maio de 2019, estive no Rio de Janeiro para o evento Maratona Piauí CBN de podcasts. E então, por causa disso, o episódio 54 foi justamente uma cobertura desse evento fantástico. O episódio 55 foi sobre jornalismo também. Nesse episódio, eu trouxe a Ingrid Stockler, que se formou comigo, para ela contar a respeito da primeira oficina de jornalismo socioambiental realizada em Manaus. Após 4 meses sem episódios, voltei com o episódio 56 em outubro de 2019 para contar como foi meu primeiro Rock in Rio. Junto com um casal de amigos, Rafaela e Tomás, contamos como foi passar 24 horas acordado para o evento, demos dicas do que fazer e de como economizar uma grana sem deixar o conforto de lado, e contamos sobre a experiência de assistir aos shows do Foo Fighters, Weezer, Tenacious D, com participação especial do brasileiro Júnior Gruvador. O episódio 57 também foi um tanto polêmico, especialmente porque eu esperei um ano inteiro para publicar. Em 2018, quando eu e uma galera do curso de jornalismo participamos voluntariamente e cobrimos o evento chamado Mini ONU, passávamos por algumas situações, digamos, desagradáveis. O evento em si era organizado pelo curso de Relações Internacionais e durante algum tempo rolou essa parceria com o curso de jornalismo para poder cobrir o evento. Então, depois do nosso último evento, a gente estava meio desgostoso com algumas coisas, então a gente resolveu contar as experiências num podcast, por que não? Só que como o evento já tinha acabado e não tinha nada que pudesse ser resolvido naquele momento, eu esperei até as vésperas da edição do evento do ano seguinte para colocar o episódio no ar. Apesar do clima tenso, não tem nenhum tipo de ressentimento da minha parte. Porém, vale a pena ouvir, especialmente se você planeja participar de algum evento com voluntários. O episódio 58 do nosso podcast foi um outro resgate temporal de algo que nós lançamos aqui muito tempo atrás. Com o lançamento do filme El Camino, que conta o que aconteceu com o Jesse Pinkman após o final de Breaking Bad, decidi relançar o react que o Rony Pedra e eu gravamos no dia em que o último episódio da série foi lançado. No final do episódio 58, ainda gravei um rápido comentário sobre como a série Better Call Saul, que se passa no mesmo universo, também é ótima. Então eu deixo aqui um novo comentário, já que a série acabou já tem algumas semanas. Assistam Breaking Bad e depois assistam Better Call Saul por completo. Vale muito a pena acompanhar as duas mesmo. Situações, elenco, fotografia, conclusão de arcos, é tudo muito bem feito. O episódio 59 foi sobre um grande evento da podosfera, o Spotify for Podcasters Summit 2019. Basicamente foi um evento recheado de palestras e oficinas promovido pelo Spotify, que estava chegando de vez no mercado brasileiro de podcasts e que mudou bastante coisa nesse cenário desde então. Existem algumas entrevistas nesse episódio com alguns influencers e amigos que eu fiz por lá e que também podem ser conferidas individualmente no feed do Como é que Pode. O nosso episódio de número 60 foi uma retrospectiva nostálgica da vida. Porém, não foi sobre 2019, mas sim sobre 2009. Eu trouxe a Clara França como convidada mais uma vez e a gente falou um pouco sobre como a vida era muito mais tranquila quando a gente era novo demais para entender o que se passava no mundo. Já o episódio 61, que foi o último lançado em 2019, foi uma retrospectiva de lançamentos no cinema. E esse podcast eu também gravei com a França. E para deixar todos vocês em choque, pensando em como o tempo passou voando desde 2009, alguns dos lançamentos comentados foram Avatar, Se Beber Não Case e Bastardos Inglórios. Aí começou 2020. Momentos antes da desgraça acontecer, nós conseguimos lançar um episódio sobre a cerimônia do Oscar. Foi uma ótima premiação e rolou até mesmo uma gravação presencial com o João Paulo no antigo apartamento onde eu morava. O podcast até ganhou uma capinha personalizada feita pela ilustradora Mona Borelli. Mas, daí pra frente, foi só pra trás. O episódio seguinte, de número 63, foi um dos poucos episódios onde eu testei um formato diferente, mas acabei não ficando totalmente satisfeito com o formato. O episódio em si não é ruim,
mas são 7 minutos de curiosidade de bastidores sobre o episódio anterior e que eu acho que traz informações que poderiam estar em outro formato que não de podcast. Talvez podia ser só um post em alguma outra rede social de consumo mais rápido, tipo o Twitter e o Instagram. O episódio 64 saiu no dia 13 de março de 2020 e foi o primeiro sobre o coronavírus. Também foi um episódio bastante curtinho, dessa vez com 3 minutos. Ao contrário do outro episódio, eu acho que o melhor formato para ele realmente era o de podcast. Mas ainda assim não é um dos meus episódios favoritos. O episódio 65 saiu uma semana depois. Eu havia me dado conta que 3 amigos meus tinham saído do Brasil e ido para pontos diferentes da Europa, pouquíssimo tempo antes da pandemia estourar. Como ainda a gente estava em março, o cenário era de caos e paralisação na Europa e de carnaval aqui no Brasil, com um pouco de preocupação com os amigos que estavam distantes. Mal sabíamos que o cenário entre essas duas regiões do planeta ainda iria se inverter e agravar consideravelmente ao longo de todos esses meses. Sobre meus amigos, os 3 estão bem hoje em dia, tendo um deles já voltado para o Brasil algum tempo depois da gravação do podcast. O episódio 66, assim como foi o episódio 63, também foi um teste de formato que poderia ter sido postado em uma rede social. Foi uma pequena homenagem ao diretor de cinema Joel Schumacher, com um trecho retirado de um episódio nosso gravado muitos anos atrás. Em setembro de 2020, a realidade de alguns de nós era o total isolamento, o home office meio bagunçado, a falta de noção em relação ao dia da semana e a tristeza de encarar 30 mil mortes evitáveis por dia. Tentando fugir dessa loucura toda, tentei pela primeira vez no Como é que Pode o formato de publicação em temporadas, a começar pelos 8 episódios de meia hora, onde eu e uma convidada especial falávamos sobre a vida, a quarentena, nosso detox de internet, de receitas de pão caseiro e muito mais. Foi um bom exercício criativo, mas o desgraçamento mental naquele momento era latente. O mês de outubro foi um tanto movimentado por aqui. Por causa do Dia Nacional do Podcast, eu participei pela primeira vez em muitos anos de uma live sobre podcasts. Renovei a identidade visual do Como é que Pode e lancei a primeira versão do site após a nossa ampliação interna como uma produtora audiovisual e não mais como um simples podcast de humor, cultura pop e afins. Tudo isso você pode encontrar hoje em comecpod.com ou comecpod.com.br. Eu ainda pretendo aprimorar o layout da página para deixar ele mais amigável e menos corporativo, mas isso é algo que ainda vai acontecer nos próximos meses, vocês podem me cobrar. Já em dezembro, eu, junto com o Elvis Diego, que por muito tempo foi meu parceiro de podcast, nós gravamos os episódios 75 e 76. Um com retrospectivas gerais de 2010, com acontecimentos do Brasil e do mundo. E o outro apenas com os filmes e séries que estavam em destaques naquele ano, 10 anos antes da nossa gravação. Ainda em 2020, consegui planejar e gravar uma temporada de mais 8 episódios com 2 amigos meus, o Lucas e o Fernando. Para esses episódios, nós resolvemos encarar nosso medo de filmes de terror pelo bem da arte e não só assistimos alguns filmes dos mais diversos subgêneros, como também trouxemos aqui uma descrição detalhada para ouvintes igualmente medrosos. O nome da temporada, é claro, ficou sendo Filmes de Terror para Pessoas Medrosas. Apesar de gravada no final de 2020, ela só começou a ser postada em março de 2021, e seu último episódio foi só em julho. A produção desses episódios foi um tanto complexa, especialmente porque a gente também fez uma versão em vídeo de cada episódio. Mas, em compensação, os feedbacks e os números de acesso perduram até hoje. Muito obrigado. Sem falar também que essa é uma minissérie de episódios com grandes chances de ganhar uma segunda temporada por aqui. Logo após esses episódios, gravei um podcast com uma amiga de longa data que estava lançando seu primeiro livro. Para quem quiser conhecer mais de perto a Júlia Mascarenhas e seu livro Quando Eu Me Encontrar, é só ouvir esse episódio. E também, claro, pode comprar o livro quando quiser. Nesse intervalo entre a temporada de filmes de terror e a próxima que ainda estava para surgir, lancei 2 episódios de monólogos que estavam perdidos no tempo. Em um deles, eu trago todo o meu ódio ao público para falar mal do filme Pets e das produções da Illumination, conhecida principalmente pelo meu malvado favorito e por seus Minions também. Já no outro episódio, eu venho tecer inúmeros elogios ao que o Adam Sandler faz no seu especial de stand-up chamado 100% Fresh. Se tem uma produção audiovisual que o Adam Sandler acertou a mão, foi nesse especial de comédia. E claro, no filme Clique também. Depois de todas essas produções, decidi que era hora de resgatar um antigo podcast meu, gravado numa época que o Como é que Pode estava em pausa completa. Esse episódio era o Proibido Calar Catarses,
e foi um projetinho universitário meu, onde eu discutia sobre cinema com meu colega de estágio, João Paulo de Freitas, aquele que gravou os episódios do Oscar comigo aqui no Como é que Pode. Aí você deve estar pensando, nossa, mas foi um podcast universitário, né? Deve ser bem amador. Bom, eu deixo aqui o convite para você ouvir e julgar essa nossa temporada de 19 episódios que acabou de acabar. Sem falar que os episódios ainda ganharam um belo de um reboot e umas belas introduções escritas pelo Lucas Fonseca, aquele que gravou comigo os podcasts de terror. E depois disso tudo, ainda deve vir mais coisa antes de 2022 acabar. Só posso dizer que coisas estão sendo planejadas, vai dar muito trabalho, mas eu tenho grandes expectativas de dar um bom resultado. Ah, claro que eu não podia deixar de falar dos novos spin-offs do Como é que Pode. Nossos projetos paralelos que estão sendo divulgados em feeds individuais por serem projetos grandes e específicos demais para se misturarem no feed principal desse podcast. O primeiro deles é o Assistindo Twin Peaks, onde eu faço um review de cada episódio da série depois de assisti-los pela primeira vez na vida. Cada episódio do podcast contempla cada episódio da série, partindo da primeira temporada dos anos 90 rumo à temporada mais recente. O segundo spin-off da casa é aquele que eu fiz para poder me alienar de todas as notícias tensas que poderiam vir em 2022 e para poder enfiar a cara no maior entretenimento de qualidade questionável do país, o Big Brother Brasil. E por isso seu nome é O Brasil Me Obriga a BBB. Exatamente, O Brasil Me Obriga a BBB. Nele, junto a uma grande bancada de convidados e amigos, comentamos todos os dias da casa em episódios que saíram até 3 vezes por semana. Tudo bem que a gente começou numa edição capenga e flopada, mas estamos aí na torcida por uma temporada melhor em 2023. Esses episódios foram feitos a princípio em formato de lives no YouTube, com comentários ao vivo dos espectadores, mas é claro que logo depois a gente tinha que dar aquela editadinha para transformar em podcast. Então, apesar da edição do Big Brother ter sido flopada, o nosso podcast não foi. E falando na televisão brasileira, eu já ia quase me esquecendo que nesse último 1 ano e meio eu fui convidado 2 vezes para participar do programa de TV Brasil das Gerais, da Rede Minas, para falar um pouquinho também sobre podcast. Eu vou deixar linkado aí na descrição do episódio esses 2 vídeos para vocês me verem falando um pouquinho sobre a evolução dessa mídia tão maravilhosa e também um comparativo com o formato tradicional do rádio. E claro, eu não poderia deixar de agradecer aos amigos e clientes que confiam e aprovam o trabalho que é feito aqui, tanto internamente quanto nos projetos externos que a gente produz, edita e presta consultoria. E já fica aqui o espaço para o merchan, né? Se você estiver pensando em criar um podcast para você ou para sua empresa, não deixe de entrar em contato através do nosso e-mail que está aí na descrição do episódio também. Agora, para acabar de vez com a nossa retrospectiva, eu quero lembrar novamente aqui sobre a nossa pesquisa de público. A ideia, lembrando novamente, é conhecer melhor cada um de vocês que estão por aqui, para então tornar o conteúdo do Como é que Pode cada vez melhor. Não deixa para depois, senão vocês vão esquecer. Sério, responde aí depois que esse episódio terminar e já se livra de uma vez dessa pendência na sua vida. Sério, vai, responde aí. Brincadeiras à parte, responde aí, é sério mesmo. E no mais é isso. Não deixe de seguir o Como é que Pode nas redes sociais e no seu agregador de podcast favorito, no canal do YouTube que também tem lá, de vez em quando a gente posta coisa. E, mais uma vez, meu nome é Danilo Fernandes e a gente se fala logo mais. Um abraço, meu povo! Esse podcast foi produzido por comecpod.com.